Acompanham as nossas redes sociais. Ronieri, quais são as nossas redes sociais? O Instagram, @Ronieri Gomes, Facebook Ronieri Gomes e o canal do YouTube Ronieri Gomes, tá certo? O objetivo aqui da nossa aula é exatamente o preparatório para o concurso público do estado do Ceará. E é uma aula diferenciada, é uma aula esquematizada, é uma aula rápida, exatamente para você que não tem tempo. Estamos dividindo as aulas em teórica e também a outra parte que vai ser a prática, ok? Vá acompanhando o Instagram, o Facebook, que nós iremos divulgar exatamente as outras aulas. Então vamos lá, vamos falar hoje de semântica. Olha que bacana, semântica. Professor, quer que estuda a semântica? Anote aí, portanto, no seu material de estudo. A semântica estuda o significado das palavras. O significado das palavras, o significado das expressões, mas como estamos estudando para concurso, tem que ser algo objetivo. Vamos colocar aqui, estuda o significado das palavras. Beleza? Quais são os conceitos primordiais para eu entender em relação à questão da semântica? Nós temos o sentido. O sentido ele pode ser conotativo, olha que interessante, e ele pode ser denotativo, ok? O que é o sentido conotativo? É o sentido figurado. É quando nós não utilizamos a palavra ao pé da letra. Ronieri, como assim? Quando eu digo, por exemplo, eu estou morrendo de sede, é claro que não está no sentido literal, não está ao pé da letra. Morrendo de sede significa dizer que eu estou com muita sede. Então é o sentido figurado. O denotativo é o sentido real. Quando eu digo estou com muita sede, é aquele sentido real. Beleza? Isso aqui é o sentido em relação à questão da semântica. Então vamos lá. Nós temos também os sinônimos ou sinonímia. São palavras que têm o mesmo campo semântico, como a palavra belo e a palavra bonito, tá? Ó, nós temos aqui o mesmo campo semântico. Nós temos os antônimos ou antonímia. São palavras que têm sentidos opostos, na verdade. Se eu utilizo a palavra belo, eu tenho aqui como oposição a palavra feio, beleza? E aí nós vamos para os parônimos. Olha uma dica super bacana para você lembrar dos parônimos, tá? Parônimos, parecidos, parecidas. São palavras que são parecidas, tá? Tanto na grafia quanto no som, na verdade, tá? Então nós temos a palavra cavalheiro e nós temos a palavra cavaleiro. Então tá aí, ó, cavaleiro, que anda a cavalo, cavalheiro, uma pessoa cortês, um homem cortês. E nós percebemos que a grafia é diferente, o som é diferente, mas tem uma coisa parecida. Guardou isso daí no teu coração? Então, cavaleiro e cavalheiro. E nós temos os homônimos. Ao passo que os parônimos, tanto a grafia é diferente quanto o som é diferente, nos homônimos tem alguma coisa igual. Os homônimos, nós temos os homógrafos, nós temos os homófonos, vou colocar bem aqui no cantinho, e nós temos os perfeitos, tá bom? Beleza? Homógrafos, homófonos e perfeitos. Ronieri, mas é muita coisa. Como é que eu vou saber que é um homógrafo? Homo é um e grafo é escrita. São palavras que têm a mesma escrita, eu vou colocar bem aqui, ó. Homógrafo HG, homófono HF e perfeito representado pela letra P, para você entender. Então, o que são homógrafos? São palavras que têm a mesma escrita, mas os sons são diferentes. Por exemplo, eu tenho colher, que é um verbo, e eu tenho colher, que é um utensílio doméstico. Traduzindo, colher tem um som fechado, e colher tem um som o quê? Aberto. A escrita é igual, mas o som é o quê? Diferente. O homófono já está dizendo, ó, o mesmo som. O som vai ser igual, mas a escrita vai ser o quê? Diferente. Por exemplo, com a palavra, nós temos aqui, ó, acender, e nós temos acender. O som, ele tem que ser pronunciado de forma igual. Nós temos acender, que significa atear fogo,
e ascender, que significa subir ou elevar. A grafia é diferente, mas o som vai ser o que, pessoal? Igual. E os perfeitos, como o próprio nome já está dizendo, tanto a grafia quanto a questão do som, eles são iguais, tá? Como eu tenho, por exemplo, a questão do cedo e eu tenho cedo. Esse primeiro cedo é um verbo e esse segundo pode ser um advérbio. Ronieri, como assim? Por exemplo, eu cedo meu tempo para as obras de Deus. Então, ceder é doar. E, por exemplo, eu acordo cedo. E vamos agora para o último aspecto aqui da semântica, tá? Espero que esteja, dando para vocês entenderem que eu estou falando de uma forma bem objetiva. É a questão dos hiperônimos e também dos hipônimos, tá? Então vamos colocar bem aqui os hiperônimos e os hipônimos. Ronieri, o que é um hiperônimo ou hiperonímia? Hiperônimos, e aqui nós temos os hipônimos. Para você entender, você tem que saber aquele conceitozinho bem básico. Hiper é o máximo e hipo significa pouco. Então, quando eu falo do hiperônimo, eu estou utilizando o sentido máximo, eu estou falando de um termo genérico, um termo geral, para ir para os constituintes. O hipônimo, eu falo dos constituintes para falar de um termo geral. Exemplo, se eu utilizo a palavra animais, eu estou falando o termo genérico, o termo total, um sentido mais amplo. E a palavra animais, eu posso dizer, por exemplo, cavalo, o que mais? Cachorro, que mais? Gato. Traduzindo, eu comecei a falar de um termo mais geral para os constituintes. O hipônimo já é o contrário. O hipônimo eu vou começar a falar dos termos que são os constituintes para o termo mais geral. Por exemplo, eu utilizo a palavra cavalo, cachorro e também a palavra gato. E no final eu vou ter, na verdade, o que? Eu vou ter os animais. Isso daqui é chamado, na verdade, de hipônimo. Eu começo nos constituintes e eu termino no todo. Espero ter ajudado. Um forte abraço e continue acompanhando, portanto, as nossas redes sociais para mais uma videoaula de língua portuguesa com o professor Ronieri Gomes.